Então nós temos três grandes conceitos dentro da colorimetria, tá? O primeiro deles é o conceito de tonalidade, que pode ser confundido com o conceito de fundo de clareamento também. Então, só para citar aqui para você os três, tá? É tonalidade, matiz e fundo de clareamento. E você vai descobrir também que existe um outro estudo que eu nunca vi ninguém falar, mas é que facilita muito e principalmente te traz uma luz muito grande para quando nós vamos fazer tonalizações e escurecimento de cabelo, que é o fundo de escurecimento. É verdade, se a gente tem o fundo de clareamento, por que a gente não tem o fundo de escurecimento se a gente faz as duas coisas? Você vai entender por que existe esse fundo de escurecimento e por que ele é diferente do fundo de clareamento. Mas vamos lá, passo a passo, eu preciso te explicar primeiro tonalidade, senão você não vai entender esse lance do fundo de escurecimento. Então, tonalidade é uma dos conceitos mais simples da colorimetria, que é o que? Eu trouxe aqui uma tabela, estou aqui com uma tabela aqui, tá? Não importa a marca que você usa, aliás, eu ensino para todos, eu não ensino para marca nenhuma, então comigo não importa a marca que você usa, tudo que eu falar aqui vai dar certo, diferente de alguns conceitos da matemática da colorimetria, que nem sempre dá certo para toda marca. Então o conceito de tonalidade, ele é o único conceito que é realmente universal, ou seja, toda marca de coloração tem uma graduação aqui de tonalidade, que é a graduação claro-escuro. Então olha lá, tonalidade é a graduação claro-escuro, ou seja, que vai do 1 ao 10 ali, né? Então é o gradiente claro-escuro, tá? Então ele vai do claro ao escuro. Ah, Felipe, a minha marca não tem número 1. Tudo bem, ela não tem, mas essa é a graduação. Se ela começa no número 3, ela não começa no preto, né? Ela começa ali no castanho escuro, castanho escuríssimo, etc. Cada um dá um nome, mas a verdade é que a graduação é bem universal, indo aqui do 10, o mais claro, para o 1, né? Ou para o 2, ou para o 3. Tem algumas marcas que começam só no 3. E tá tudo bem. Isso daí não influencia muito, tá? Então, esse é o primeiro conceito, tonalidade. É a graduação claro-escuro. E o que você precisa entender sobre tonalidade é que é o seguinte. Aqui, ó, quanto mais claro, menos pigmento tem. E quanto mais escuro, mais pigmento. Parece óbvio isso que eu estou falando, né? Que quanto mais claro, menos pigmento, mais escuro, mais pigmento. Mas a verdade é que você vai entender que isso aqui vai ser uma das bases para eu te mostrar como a coisa não funciona bem do jeito que provavelmente você aprendeu. Então tá claro isso aqui. Quanto mais claro, menos pigmento. Quanto mais escuro, mais pigmento. E a gente tem uma graduação universal de 1 a 10, ok? E aí a gente passa, então, para o segundo conceito, mais importante, que é o conceito de matiz. O que é matiz? Ora, se tonalidade é a nossa graduação claro e escuro, que é universal, a matiz é a cor em si, né? É a graduação de cor, é o gradiente de cor. O que isso quer dizer? Quando a gente anda de cima para baixo na nossa tabela, a gente tem a graduação claro e escuro, a gente tem as nossas tonalidades. E quando a gente anda de lado na tabela, o que a gente tem é a graduação de cor ou matiz. Então aqui, ó, é a graduação de cor. Ah, Felipe, matiz então é nuance? Matiz é reflexo? Não, matiz é matiz, tá? Nuance, por exemplo, ela pode ter ali uma mistura de matizes, mas o que você precisa entender é que essa matiz ela tem uma graduação que ela vai passando de cor em cor. Então, só para você entender, a gente pode ter um cabelo ou uma coloração, tonalidade 8, por exemplo, e ela pode ter várias matizes, né? Por exemplo, a gente tem verde claro e verde escuro. Se você tem um verde claro e um verde escuro, qual que é a diferença? A matiz é a mesma, é verde. E aí a tonalidade é que muda, porque o verde claro tem uma tonalidade mais clara, o verde escuro tem uma tonalidade mais escura. Então a matiz é justamente isso, né? Então, por exemplo, aqui a gente não tem verde, né? Igual o exemplo que eu dei, mas a gente tem, por exemplo, vamos ver aqui o que tem mais aqui, ó. A gente tem os acobreados, e olha só que bacana. A gente tem o cobre do 5, do 6, do 7, do 8, então a gente tem o cobre, o castanho cobre,
o loiro escuro cobre e assim sucessivamente. Então a gente tem a graduação de cor aqui da matiz, né? E, bom, vamos lá. Uma outra comparação que a gente pode fazer aqui em matiz, muito interessante, é com a música. Eu não sei se você tem afinidade com música, mas a verdade é o seguinte, ó, a gente compara a tonalidade como se fosse o tom da música mesmo, né? Tom, tonalidade. E a matiz, a gente coloca as variações de nota. Então, por exemplo, na música a gente tem o Fá, tá? Que seria o tom. Fá. Só que dentro do Fá, a gente tem o quê? A gente tem o Fá com sétima, o Fá maior, o Fá menor, o Fá com quinta, o Fá diminuto. A gente tem um monte de variação de nota dentro do Fá. É a mesma coisa aqui, quando a gente tem uma coloração na tonalidade 8, a gente vai ter uma gama de matizes gigante para a gente trabalhar. É a mesma coisa do bolo. Se você pega, por exemplo, uma farinha. Farinha é farinha, é a tonalidade. E a matiz? A matiz é se ela é farinha de trigo, farinha de rosca, farinha de mandioca, farinha de arroz, farinha de amêndoas, farinha de coco. E essa gama gigantesca de tipos de farinha ou tipos de cor dentro de uma mesma tonalidade. Então isso precisa estar muito claro para você, para a gente começar a entender o porquê que a matemática da cor está errada, essa matemática da colorimetria ensinada por aí está errada. E aí a gente entra na questão o quê? No grande problema da matemática, que o primeiro deles é a questão da tonalidade. Existe uma crença de que quando, e agora eu preciso da sua atenção aqui, de que quando a gente vai criar uma coloração, né, e a gente tem, por exemplo, a gente quer criar um 6, vamos falar primeiro de tonalidade, depois eu vou falar de matiz. Então, a gente tem um 6, tá? E a gente precisa de uma coloração 6 para fazer uma determinada coloração. E aí, os matemáticos da cor dizem o quê? Para você pegar, olha só, um 5 e um 4, um 5 e um 7, desculpa, porque aí você soma, né? 7 mais 5, que dá 12, e divide por 2, porque são dois números que você está somando. E aí você tem o 6. Legal, né? Muita gente usa esse tipo de conta aqui. E a verdade é que ela não funciona muito bem, sabe por quê? Lembra essa história aqui de que quanto mais escuro, mais pigmentado, de quanto menos escuro, menos pigmentado? Pois é, a pigmentação do 5 para o 6, do 6 para o 7, ela não é tão certinha desse jeito, ela não é tão uniforme desse jeito, tá? Por quê? Até porque a gente tem aqui uma diferença grande de oxidação, né? O que a maioria do pessoal não conta, olha só, que são os grandes poréns da coloração, é o que? Ó, a gente lida com uma cor que é oxidativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é que nem qualquer, igual eu estou escrevendo aqui nesse papel, que eu pego a caneta vermelha e escrevo, ela sai vermelha. Eu pego a caneta azul, escrevo, ela sai azul. Pego a caneta preta, ela sai preta. Né? O que a gente precisa entender é que quando a gente usa coloração de cabelo, a gente precisa de uma reação química, que é a química de oxidação. E sabe como funciona isso daí? A gente pega, se você pegar uma coloração, agora se eu pegar uma coloração de cabelo e colocar aqui nesse papel branco, quando você bate no pote, você deve ter visto isso, a massa da coloração tá que cor? Tá branca, né? A não ser que você pegue um vermelho que tá um vermelho, mas não é o vermelho que ele vai ficar. E aí você passa aqui, ele vai estar branco, ou vai estar aquele vermelho X, e aí você deixa contar o tempo de pausa, que ele vai virar outra cor. O que acontece? Quando a gente tem a oxidação, para que serve a oxidação? A oxidação serve para oxidar o pigmento natural do cabelo, né? Ou seja, degradar esse pigmento natural, uma parte desse pigmento natural, e revelar o pigmento da coloração. Então a gente pega a coloração que tem uma cor branca, esbranquiçada, né? Que é a massa ali da tinta, coloca ali essa coloração no pote, coloca o oxidante. E aí com o tempo isso vai revelar o pigmento. O pigmento não é um pigmento revelado, não é um pigmento pronto. Então a gente precisa revelar isso daí. E quando a gente passa pela oxidação, a verdade é que a gente tem uma influência muito grande, principalmente quando essa oxidação oxida o cabelo natural, que está por baixo ali, seja ele branco, seja ele pigmentado natural. E isso aqui acaba não funcionando direito, tá? Primeiro por causa dessa questão da oxidação, né? E segundo por causa
da questão física, o brilho, o reflexo da cor, né? Então a gente sabe que cor, ela é uma onda de cor refletida, né? Então, por exemplo, eu não vejo esse quadro aqui. O que eu vejo desse quadro aqui é a luz que bate no quadro, entra no meu olho, entra no seu olho, e ali dentro nosso cérebro interpreta aquilo, dependendo do comprimento de onda de luz de cada cor, ele vai interpretar como sendo azul, amarelo, vermelho, marrom, etc. Para explicar um pouquinho melhor sobre essa questão de o que é cor, como que funciona essa questão de ondas de luz, né, e reflexão, eu vou chamar aqui rapidamente o Dr. Haar. Dr. Haar, por favor, me ajude aqui. Então vamos lá, a física da cor. Como funciona? Primeiro o que temos que entender é que nós não vemos as cores. Nós não vemos as cores. O que nós vemos? Nós vemos a luz que emite ondas, as ondas de luz. Essas ondas batem, refletem no objeto e essa luz que reflete é captada pelo olho humano. Quando captada pelo olho humano, o olho interpreta essas ondas de luz como cores e formas. Quando a luz bate no objeto, algumas ondas de cor são absorvidas pelo objeto e outras ondas de cor são refletidas. Por exemplo, tem um ovo de dragão aqui. Um ovo é vermelho. Quando temos um objeto vermelho, a luz bate nesse objeto, o vermelho é refletido e as outras ondas de luz são absorvidas pelo objeto. E o que vemos é a onda de luz vermelha que é refletida no objeto. Então o que temos que entender é que as cores são ondas de luz que são refletidas. E se a luz não tiver todas as ondas de cor, nós não enxergamos as cores direito. Então quando vemos um cabelo na luz azulada, o que vemos é uma cor azulada, porque não temos cores quentes, cores amarelas e vermelhas para serem refletidas por esse cabelo. E quando vemos o cabelo sob a luz amarela, não temos tantas cores, tantas ondas de cor azul para serem refletidas. E o que acontece é que quando temos uma cor de luz, que não é uma cor que tem todas as ondas de cores, como a luz do sol, o que vemos é a cor errada do objeto. Precisamos ter todas as ondas de luz para conseguirmos enxergar o objeto quando a luz é refletida. Espero ter ajudado, Felipe. Até a próxima. Me deixe estudar.